Existe de fato a chance do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. Não é nenhum absurdo a gente falar isso, a gente questionar isso ou debater esse assunto, porque de fato existe essa chance, ainda não bater o martelo, mas existe a chance sim do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. A gente debateu isso aqui ontem pra caramba, sim, né? Em relação mas o que a pessoa me falou foi o seguinte, só para contextualizar, não tem nada a ver com a falha. Seria já um planejamento feito, adotado pela comissão técnica, caso isso acontecesse. Felipe Luiz toma decisão e escolhe zagueiro titular para a Libertadores. Fala Nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Hoje tem Central Córdoba e Flamengo pela quarta rodada da Libertadores da América. Com os recentes erros, muitos pedem a saída de Léo Pereira para a entrada de Danilo na zaga. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Bora acompanhar o recorte e na sequência deixamos a nossa análise. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Qual a provável escalação? Você tem alguma informação que você pode passar? Não. Existe de fato a chance do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. Não é nenhum absurdo a gente falar isso, a gente questionar isso ou debater esse assunto, porque de fato existe essa chance, ainda não bater o martelo, mas existe a chance sim do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. A gente debateu isso aqui ontem pra caramba, sim, né? Em relação mas o que a pessoa me falou foi o seguinte, só para contextualizar, não tem nada a ver com a falha. Seria já um planejamento feito, adotado pela comissão técnica, caso isso acontecesse. E aí o Felipe Luiz explicaria isso na entrevista coletiva. Pedro! 20 anos de curso. 20 anos! São 20 anos de curso. Felipe Luiz, cuidado que você vai falar, Felipe Luiz. Nascimento! 20 anos de curso. Fala pra mim, Nascimento. 3 falhas seguidas. Não, calma aí, seguida, falhou contra o Flu, pô, falhou contra... E Central Córdoba de novo, né? Central Córdoba. São 3 falhas em 10 meses, gente. Cruzeiro. Não são 3 falhas em 3 jogos seguidos, Mas o negócio não é em 10 meses, é nos últimos meses. É o negócio é esse. Isso, eu gosto muito do Léo Pereira, até eu acho ele um ótimo zagueiro. Pro futebol brasileiro, ele tá na primeira prateleira ali, verdade, ou pelo menos perto da primeira prateleira. Só que, gente, é o Danilo que tá no banco. Se fosse o João Vitor, o garoto, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse o Cleiton, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse, sei lá, o Pablo, não vou nem falar, mas o Pablo, é o Léo Pereira que tem que jogar. Mas é o Danilo que tá no banco. Então quem tem que pensar no time é o próprio treinador. E o Danilo hoje é melhor pro Flamengo. Vene Casagrande, qual deve ser o provável, então? Você não tem o provável? Eu não tenho o provável. Então a sua opinião sobre esse time. A minha opinião é o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer, tá? Vamos lá, Rossi, Wesley. Wesley. Queria, o que você acha que ele vai fazer? fazer? O que eu acho que ele vai fazer. Rossi, Wesley, aí Léo Ortiz, eu acho que ele vai botar o Léo Pereira. Você acha? Eu acho que ele é um cara que... Ele foi jogador, né? Ele viveu esse ambiente e ele sabe que talvez se ele fizer essa mudança, independentemente se é por causa da falha ou não, vai parecer que é por conta da falha e, entre aspas, você vai tirar a confiança de um jogador que ele disse dias atrás que era o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. Na lateral esquerda, Alexandro, aí o meio de campo tradicional, né? Ele vai botar Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, eu acho que ele vai botar Bruno Henrique e Pedro. Michael não. Michael não. Isso tem um pouco da minha vontade também. Eu gosto. Não vou negar, não. Lembrando que o Misha faz tudo o que ele pede, viu? Olha ele aí, ó. Inclusive, perder gol sem goleiro. Faz tudo o que ele pede. Ele me olhou com insegurança. Ele respirou, aí vai falar Michael. Ele pulou, ele falou Bruno Henrique. É porque eu quero que seja o Bruno Henrique, não vou negar, entendeu? Ou seja, até a posição 10, ele falou o que ele acha que o Felipe Luiz vai fazer. Isso. Aí chegou lá no final, ele deu a opinião o que dele. Ele faria. Pra ver que tem um negócio que diz que tem o anjinho da boca mole, já viu? Você ficar falando, ele fala amém e acontece. Mas eu posso justificar por que eu botaria o Bruno Henrique? Nada, assim, contra o Michael pelo momento dele. Porque eu acho que o Bruno Henrique, embora ele esteja numa fase ruim, mas é um jogador que cresce demais nesse tipo de jogo, que chama a confiança, sabe? Ele chama a responsabilidade. Ele, querendo ou não, já foi considerado o rei da América. Sim. Eu acho que é um jogo extremamente importante para ele. Fazia uma temporada, até toda a questão do envolvimento, né, com aquela polêmica. Sim. E tal, e com o crime, se aconteceu ou não. Ele fazia um belo ano, o Vene Casagrande. Sim. No Carioca e nos jogos do Flamengo, inclusive contra o próprio Central Córdoba.
havia uma expectativa, já que o Flamengo não jogava bem, de que peças iriam resolver. E a gente até falou, o Bruno Henrique, que foi esse cara até aqui no ano, ele acabou não resolvendo, mas há aquela esperança, aquele fio de esperança sempre no personagem, né? Exatamente. Por exemplo, até a Supercopa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, que ele fez um baita jogo, inclusive, Sim. eu considerava o Bruno Henrique, naquele momento, o melhor jogador do Flamengo na temporada. Sim. Porque ele estava jogando de fato E muita um pouco bola. depois também. Um pouquinho depois também. A Carioca questão é, ali, né? coincidentemente ou não, o nível dele caiu, o rendimento dele caiu quando veio à tona essa história. E assim, é super normal isso acontecer porque estamos falando de um ser humano. Embora o Bruno Henrique pareça uma máquina, mas é um ser humano. A cabeça dele deve ficar a mil. Só que independentemente disso, ele está relacionado, ele está à disposição. E se ele está à disposição, nesse tipo de jogo, Bruno Henrique chama a responsabilidade. Eu colocaria ele e deixava o Michael como opção no banco de reservas. E só os desfalques que você me perguntou, Gonzalo Plata, recordando aqui, e também Gonzalo Plata e mais quem? Quem tá fora? Gonzalo Plata. Não, o Cebolinha, pô. O Cebolinha. Esses dois jogadores estão fora por conta de questões físicas. Pedrosa, você já tem falado por aqui que você acha que o Bruno Henrique não vive um bom momento, Sim. né? E que tem outros jogadores em seu lugar pedindo passagem. Sim. Mas você também levou em consideração ontem esse ponto que o Vene trouxe agora em relação. Ele pode não estar bem, mas o jogador que tem uma estrela, que tem uma personalidade, que tem um histórico, um retrospecto positivo em jogos decisivos e que faz a diferença, às vezes é bom dar um voto de confiança. Você, nessa vaga, escolheria quem? Você também colocaria o Bruno Henrique? Eu acho que a carreira do Bruno Henrique, Fernando, ela se notabiliza por momentos em que o Bruno Henrique foi decisivo. Ele é um cara que não se esconde de jogo. Agora, se você for pegar os últimos jogos do Bruno Henrique, ele não está sendo nem perto do jogador que a gente sabe que ele é. Então, nesse momento, eu daria até uma oportunidade para o Luiz Araújo, mas eu não colocaria o Bruno Henrique. E digo isso não só pela questão que ele está apresentando dentro de campo, mas para preservar o atleta. Assim, eu acho que preservar o atleta nesse momento seria importante. Porque a cada jogo que ele joga, a minha sensação é que ele está piorando. Essa que é a verdade. Vene Casagrande, você tem drone? O Big Thunder hoje, alguma coisa que ele tomou de manhã. Ele disse assim pra mim, Fernanda, peça os palpites deles e os drones. Nós ficamos uma hora. Claro que já, todos nós. Tá. Todos nós, tá bom? Ele todos tá nervoso. Ele tá nervoso. É porque eu fiquei na esperança de você voltar atrás. Não. 2-1, falei. Sinceridade, 2-1 Flamengo. Eu acho que o Vene Flamengo vai ganhar. Casagrande. Jorginho, ele já falou. Você, o que é que você tomou de uma vamos lá, drone, vamos direto ao Jorginho. assunto. Porque ele levantou a bola, porque isso é extremamente importante. Primeiro, informação que eu acabei de receber, o jogador está relacionado, volta a ficar relacionado pelo Arsenal, o que é uma boa notícia, ou seja, clinicamente falando, tá bem, ele vai ficar relacionado para o jogo contra o PSG que acontece nessa quarta-feira. Outra informação importante, muita gente noticiando o valor que ele vai custar ao Flamengo durante os 3 anos de contrato. Muita gente, inclusive na imprensa internacional, falando que vai ser 20 milhões de euros. Não, durante os 3 anos de contrato ele vai custar ao Flamengo exatamente 10 milhões de euros. Então eu fiz todo o cálculo, pode ficar tranquila, eu fiz várias vezes em casa e eu trouxe para real. Para real, por mês, ele vai custar ao Flamengo cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Isso é salário, luva, tudo, direito de imagem. Ou seja, não é uma operação cara no meu ponto de vista. O Flamengo está investindo 10 milhões de euros para contratar um jogador que é top de linha, que é um jogador que estava rendendo no futebol inglês e chega ao futebol brasileiro com totais condições de continuar rendendo e ser titular absoluto no time do Flamengo. Muito bem, vem cá, já tem o seu adversário no Mundial, ou Vene Casagrande? Você tá sabendo disso? Tô sabendo, porque o Leão foi expulso do grupo, né? É o Leão, né? Leão foi expulso. É. E agora Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e o América do México. Oi, quem? América do México. Ele falou baixinho, Pedro. Ele disse, ou Los Angeles... América do México. Los Angeles. América do México. América do Pergunta Cabanhas. minha torcida pra quem vai ser. Pra quem vai ser? Let's go, Los Angeles! Go, Los Angeles! Arriba, América! Agora... chegou Let's só a go, hora. Vasco! Muito cabelo. hoje. Cheio de informação que a gente tem O novidade. erro cabede Pergunta pela meu Copa placar da sinceridade. Daqui a pouco da amizade. Da amizade. Ele tá magoado com Ele você, tá, ele porque você sentiu. falou da amizade e o contrário, Ele me cara. chamou de Cabanhas aqui. Palpite artilheiro, lembrando que tem Central Córdoba e Flamengo. No Maracanã, lembrança ruim para o torcedor rubro-negro, vitória do Central Córdoba. Hoje o jogo é lá na casa deles, na Argentina.
E todos nós aqui vamos dar o nosso palpite. Um jogo importantíssimo para o futuro do Flamengo, para as pretensões rubro-negras na Libertadores da América. E vamos perguntar para a Mari se ela gostaria de abrir o palpite artilheiro ou prefere esperar e ficar para depois ou para a última, talvez, Mari? Posso abrir? Então, a Mari já mostrou, como sempre, que tem personalidade, que não tem medo de fator casa, de nada disso. Mari Pereira vai soltar o palpite dela. Confio no Felipe Luiz, 2-0 Flamengo. Perfeito. Confia no professor Felipe Luiz, 2-0 Flamengo. Professor Celso Zelt. Só para não ficar igual a Mari, 2-1. Flamengo devolve. 2-1, Flamengo devolve. Capitão América, conhece bem o futebol sul-americano, conhece muitos times argentinos, tem com certeza todos os pormenores do Central Córdoba, sabe as dificuldades que o Flamengo terá pela frente e eu tenho quase certeza, o palpite dele será diferente do da Mari e do professor Celso. Não me venha com empate. Eu adoro quando você fala que sabe qual é o meu palpite. Te conheço. Eu sei que você vai ter o palpite, vai ser esse, vai ser aquele e tal. O Central Córdoba foi eliminado no Campeonato Argentino, não se classificou para o mata-mata, né? Então tá mais focado ainda na Libertadores. Entraram 16 times no mata-mata, ele não entrou entre os 16 melhores. Tinha chance até ali a última rodada, mas no último jogo poupou o time titular. Se ele vencesse esse jogo, ele estaria classificado. Mas ele perdeu para o Banfield, 3-1, com os reservas. Porque está focado no jogo. Titulares descansadinhos para enfrentar o Flamengo. E tem dois jogadores que eu gosto muito nesse time. São os dois pontinhas. Perechó, que fala assim, Perechó é o que joga pela direita, um baixinho, ele é jogador emprestado pelo Argentino Júnior. E do outro lado, o Luiz Angulo, o colombiano. Jogadores amplos de velocidade, mas de boa qualidade técnica. E normalmente o Heredia, que joga no comando do ataque, é bom jogador também. Esses jogadores podem complicar o Flamengo. Você diz que sabe que o meu palpite vai ser diferente, mas você quer me censurar. Que isso? Você está taxando aqui uma censura. Não, aqui é democracia, Ele já amigo. limitou seu palpite, que ele falou, tenho certeza que não será igual ao do Mário, não será igual ao da Mari, não será igual ao do professor, e não pode empate. Sobrou o quê, então? Ele quer que eu vote na vitória Goleada do Central Córdoba. do Mas não, o meu palpite é empate sim, 1-1. E mureteiro? Mureteiro é brincadeira, hein? Tá com medo? Tô com medo nenhum. Pode falar o que você pensa aí. Tô falando o que eu penso. É empate 1-1. Aqui ninguém foi muito ousadinho. O senhor usaria uma ousadia? Sim. O meu palpite é 2-0 Central Córdoba no primeiro tempo. Uia! Vai ter a virada. Virada rubro-negra. 3-2 Flamengo é o meu palpite. De virada. Virada fora. Épica. Épica, hein? Flamengo não se entrega. 2-0 no primeiro tempo. 3-2. 3-2. Virada do Flamengo com gol aos 48 do segundo tempo. Ó. Gostou dos detalhes? É emocionante. 3-2. Bom. Então, tá Você aqui, viu ó. isso aonde? Na bola de cristal, Abel? É só um palpite. Isso aí é jogo de Libertadores com cara de Champions League. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Artilheiro, né? Este segmento é um oferecimento de Betano. Quem se garante, confia. Provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba, né? Aí vocês vão perguntar, o Abel tá louco? Como que o Flamengo vai fazer 3 gols fora de casa? Olha lá quem é o centroavante, Pedro. Jogador para Arrascaeta, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Artilheiro do brasileiro, né? Arrascaeta. Sim. Bruno Henrique, Pulgar, De La Cruz, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Danilo como opção e Felipe Luiz. Mas do outro lado tem um adversário que ganhou do Flamengo no Maracanã e que tem um destaque que vai aparecer agora na tela do Futebol 360. O destaque do Central Córdoba, será que é um daqueles dois que o Eugênio falou? Um era o Angulo e o outro era o... nenhum dos dois. O outro era não sei o que, Perechó. Perechó. Eu falei também do Heredia, que é o centroavante. Isso. 18 jogos, 17 como titular, 6 gols. 6 gols em 18 jogos? Não vai Se assustar. não me engano, ele fez o gol de pênalti no É o Maracanã. primeiro, né? Olha lá, abriu o placar. Tá aí, ó. Baixo. Abriu o placar, exatamente.
É que essa última linha a gente nunca olha. Eu também falando aqui. Professor, o que você achou da escalação rubro-negra? Eu achei que esse é um Forte, time que fortíssimo. tem zagueiros com jeito de meias, meias com jeito de atacantes. Então é muito forte, né? Muito forte. Até os parênteses são bons. Fora outros que nem estão nos parênteses. Um dos parênteses ali, se eu não estou enganado, era Léo Luiz Luiz Araújo. Ou no e Arrascaeta. lá na defesa. Não tinha? Era o Danilo. ou... Danilo, então. O Léo. Danilo ou Léo. O torcedor rubro-negro ficou bravo com o Léo Pereira, que fez aquele pênalti lá contra o Cruzeiro. Não, Pereira. Mas o cara não pode falhar uma vez? O cara lidera a nossa Ele jogou bola de vários prata jogos na bem, né? posição. É Sim, muito bom zagueiro. Não, ele é um da ótimo bola na zagueiro. posição. E o que ótimo acontece é que ele também já tinha feito pênalti contra o próprio Central Córdoba. Nós estamos vendo o jogo no Ah, é Maracanã. verdade, hein? O Uma jogada com o Perechô, que eu falava agora há pouco. torcedor rubro-negro está com o que o nosso Rafael Prato chama de problemas de rico. Problema de rico é uma beleza, né? Ah, é? Problema de rico, isso aí é um Problema do Flamengo é problema de rico? ajuste rumo agora, à perfeição. ó. Toquinho do Perechô. Então eu confesso, eu tinha esquecido desse. Então já são 2 pênaltis na temporada, um no Brasileiro e um na Libertadores. Exato. Daí- E nos 2 jogos o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu. Daí O torcedor já tem uma certa razão para começar a ficar bravo, a cornetar. Mas em contrapartida ele tem entregue boas atuações, senão não lideraria a bola de Ele prata ia do bater no Brasileiro. E não faria essa dupla muito interessante com o Léo Ortiz, né? E Como esse eu rapaz aí, o paraguaio Florentino, ex-jogador do Guarani, na bola aérea é muito forte. O Central Córdoba, o técnico dele, o Omar De Felipe, a especialidade é bola parada. Na carreira dele inteira é essa. Ah, é? Ele fez um gol no Maracanã, assim, de bola parada. E no dia eu avisei aqui, Abel. Você avisou? Fez. Não foi um escanteio, mas foi quase escanteio, que foi uma falta aqui pertinho do quarto de círculo. O futebol atual é uma belíssima arma. Muito né? cuidado com os pontas que são velozes e com bola aérea. O Florentino é um que chega muito bem na área para cabecear. Não só ele, tem um zagueiro que também vai muito bem. Você viu? Por isso que eu falei 2-0 no primeiro tempo, um gol de bola aérea. Mas a minha dúvida, 2-0 no primeiro tempo, isso, querendo ou não, exige que o treinador mude, né? No segundo tempo. Esse time aí, fortão, tomar um 2-0... Há torcedores do Flamengo que têm reclamado Luiz Araújo, não a era um ausência dos... do Luiz Era isso. Araújo. Olha aí, justamente. entrando durante o jogo para Tenho ajudar. ouvido reclamações de torcedores E aí do muda a Flamengo. Bota zaga. o Luiz Araújo, não bota o Luiz Araújo no jogo e tal. Problema de rico. O Danilo pode entrar no segundo Isso, tempo e fazer um gol de cabeça de escanteio também. Aliás, 2-0 no primeiro tempo foi o que aconteceu no Maracanã, né? Foram 2 gols. Depois teve um gol de falta do De La Cruz, que foi o gol do Flamengo naquela partida, e parou ali. O Flamengo não conseguiu No reagir. Maracanã faltaram 2 gols para virada. Eu acho que hoje as coisas meio que voltam ao lugar devido desse confronto. Você viu que nenhum de nós aqui foi muito otimista, que o Flamengo vai golear, mas ainda colocamos Já perdeu uma em casa, certa, e é um time argentino, né? e uma certa predominância do Flamengo no confronto, é o natural, né? Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Logo mais tem Central Córdoba e Flamengo pela 4ª rodada da Libertadores da América. O Flamengo vem pressionado porque perdeu para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e agora vê a necessidade de retornar às vitórias. O nosso Mengão, que perdeu também na última rodada da competição sul-americana, em casa para o Central Córdoba e contra a mesma equipe, só que agora fora dos seus domínios, precisa conquistar a vitória sem sombra de dúvidas. O Flamengo, é claro, só depende de si para se classificar em primeiro do seu grupo, mas para que isso aconteça, as vitórias precisam chegar. O nosso Mengão tem um jogo difícil, jogo importantíssimo e muitos aí criticando, né, a escolha de Filipe Luiz. Pode ser que Danilo retorne ao time titular do Flamengo e substitua Léo Pereira, que vem sofrendo muitas críticas tanto pela mídia brasileira, assim como também pela torcida do nosso Mengão. O zagueiro do Flamengo cometeu um erro no final da partida que custou a vitória, né? Que custou uma derrota. E isso prejudicou bastante na última rodada e o nosso Mengão perdeu a liderança para o Palmeiras. Em um lance que ele foi muito displicente, essa é a realidade. Léo Pereira cometeu um pênalti bobo e o Cruzeiro converteu, dando assim números finais à partida. Cruzeiro 2, Flamengo 1.
E não foi só esse erro. Na última partida na Libertadores, ele também cometeu um pênalti bobo. Então, são partidas em que o Flamengo precisa abrir os olhos, que podem decidir um campeonato. Se o jogador não está bem, é chegar e conversar, ver o que está acontecendo. Todos nós sabemos que o psicológico dele não está bom. Então, isso está interferindo diretamente no resultado das partidas. Então, pode ser que Danilo apareça no time titular hoje contra o Central Córdoba e muitos aí alegando que não tem nada a ver com os erros, mas tem. Claro que Filipe Luís não vai abalar o vestiário do Flamengo, não vai criticar abertamente esses erros de Léo Pereira, até porque ele recentemente afirmou que Léo Pereira é o melhor zagueiro do Flamengo. Então seria um tiro no pé ele criticar Léo Pereira nesse momento por esses erros. Mas a pressão com relação a tudo isso que vem acontecendo é enorme. Filipe Luís deve sim promover essa mudança. Para vocês, o Flamengo tem que manter Léo Pereira no time titular ou vocês acham que chegou a hora de Danilo assumir a titularidade? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.